Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo, desta vez o último vídeo da segunda carta do apóstolo Paulo enviada para os irmãos que formavam a Igreja do Senhor e moravam na cidade de Coríntios, do imenso Império Romano da época. E vamos encerrar esta carta, irmãos, já fazendo ênfase sobre o que acontecerá, sobre onde ele estava. O porquê desta carta? As duas cartas enviadas do apóstolo Paulo aos Coríntios, irmãos. Uma no ano 55 depois de Cristo, que foi a primeira carta enviada, e a outra no ano 56, um ano depois. E também depois de Cristo, o apóstolo Paulo, nestas duas cartas, irmãos, enfatiza um dos começos da igreja, onde houve mais polêmicas com relação à doutrina realmente pura. Homens fraudulentos estavam tentando minar a igreja, irmãos. Um dos maiores desafios da igreja de Coríntios, sem dúvida nenhuma, além dos pecados que aconteceram, coisas que nem entre as pessoas do mundo aconteceria, como foi o caso que nós vimos de um jovem, de um homem dentro da igreja que estavam tendo relação sexual com a sua madrasta, a esposa do seu pai. Algo que foi de um escândalo tremendo, que Paulo pediu, pelo amor de Deus, que a igreja tomasse as devidas providências com esse homem. Porque todo mundo sabia, inclusive ele sabia também. Sabia, mas é aquela questão, acha que pode fazer. A admiração de Paulo não foi nem, irmãos, ele está fazendo isso e continuar a fazer isso. A admiração de Paulo é que ninguém ousou cortar este mal, dizer a ele que pare. Cortar mesmo da igreja, não pode estar no convívio. Porque à medida que você aceita, só se pode aceitar, irmãos, e nunca cortar, nunca excluir as pessoas que cometem principalmente esses tipos de pecado e se arrependem, confessam a Deus, pedem perdão e promete a todos e a Deus que não vai mais praticar aquilo. Esse não precisa ser cortado nem nada não, porque é normal, não deve acontecer, mas é possível que nós venhamos a pecar. Mesmo um pecado tão tremendo como esse pode acontecer. Mas o arrependimento é tudo, e a misericórdia de Deus é infinita. Agora, irmão, ficar naquela prática, como se nada tivesse acontecido, fazendo parte da comunhão junto com os irmãos, se reunindo com os irmãos, todo mundo sabendo, inclusive o pai, a própria madrasta, tá tudo errado, e a própria igreja não fazer nada. Isso é que é o absurdo. Isto estava querendo dizer que todos os irmãos ali estavam concordando, mesmo que no meio da igreja tivesse aqueles irmãos que achavam aquilo um absurdo, mas não fazia nada. Talvez ele de grande influência ali na cidade, não sei. Uma coisa é certa, irmãos: pecados em que as pessoas confessam e diz que não é nada demais, que não tem nada demais, aquilo não tem nada demais, precisa ser cortado. Só há um corte na igreja, só há um corte, irmãos. Alguém só pode ser considerado como gentil, como disse Jesus Cristo, né? Jesus Cristo disse: olha, vá até teu irmão, diga a ele que ele está errado, que ele tem que se converter com ele, que ele tem que se converter disso. Se ele não te escutar, Jesus disse, Jesus ensinando, você chama mais duas testemunhas, vai até ele de novo e diga: olha, não pode ser assim. Você está pecando, não pode dessa maneira. Pelos ensinos dos apóstolos de Jesus Cristo, você está cometendo erro, precisa ser consertado. Se mesmo assim ele não se consertar, aí Jesus Cristo disse: entrega à igreja, para que seja resolvido. Ser resolvido o quê? Chamar ele e mandar ele parar com isso, que a igreja não compactua com erro, nem com pecado. Mas eu acho que isso não é o que você acha. Não é o que você pensa, é o que está escrito e que se ensina, a doutrina do Senhor Jesus Cristo e os apóstolos.
que nos transmitiram através do Espírito Santo esses ensinos. Se eles estão dizendo que é errado aquilo que você está fazendo, e você acha que é algo de bom, que não vai fazer nada a ninguém, não vai ferir ninguém, problema seu. Está errado e está errado. E precisa ser consertado. Você não tem que seguir a si próprio. Você não tem que seguir o pastor ou a denominação evangélica. Você não tem que seguir seu amigo, seu irmão de banca, seu pai, sua família, a sociedade, as pessoas. Você não tem que seguir ninguém. Você só tem que seguir os ensinos de Jesus Cristo. A doutrina dos apóstolos, que é baseada nos ensinos de Jesus Cristo. Seguindo isso, você não se perde. Você pode ser cortado de não sei quantas denominações, mas se você estiver seguindo o Evangelho, seguindo os ensinos do Senhor Jesus Cristo, você não é cortado do céu de jeito nenhum. Deus não corta nos céus os verdadeiros seguidores dele. Só é cortado no céu aquele que se acha, certo? Que cometendo coisas erradas, acha que está fazendo certo. Por ele achar, por ele interpretar. A interpretação não é sua. A determinação não é sua. É dos ensinos do Senhor Jesus Cristo. Siga ele. Então, irmãos, um dos maiores problemas, além desse, sem dúvida, eram os falsos obreiros. Os líderes da igreja, irmãos, que estavam tentando separar Paulo desta igreja amada por ele, pelo próprio Paulo, pois ele fundou essa igreja, né? Foi o primeiro a pregar ali. Quem fundou a igreja sempre é o Senhor Jesus Cristo, irmãos. O termo de fundar quer dizer que ele foi o primeiro a pregar o evangelho ali. Os irmãos e as pessoas começaram a se converter naquela cidade e formaram a igreja do Senhor ali. Então ele é o primeiro a pregar o evangelho. Quem funda a igreja é o Senhor Jesus Cristo. Ele fundou. Nós vimos lá em Atos dos Apóstolos, onde ele fundou a igreja. Primeiro a promessa em Pedro, né? Usando Pedro, usando aquilo que Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse fundamento, esta pedra foi que Jesus Cristo usou para fundar a sua igreja. E lá no dia de Pentecostes ele confirmou fisicamente o fundamento da igreja. Estava ali visível. No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre todos eles, a promessa foi cumprida por Jesus Cristo. Estava se formada ali a igreja do Senhor, que são as pessoas. Nunca a religião, nunca a instituição, nunca a denominação evangélica. As pessoas. Então, irmãos, os líderes da igreja estavam tentando separar Paulo. Quantos líderes não ensinam errado hoje? Quantos ensinamentos errados? Quantos não saíram do evangelho puro, dos verdadeiros ensinos? Por isso, este grande pedido de Paulo para retornar para o evangelho que ele pregou. Ele até separou. Ele disse: irmãos, sigam o evangelho que eu preguei, não os que estão sendo apresentados a vocês. Cuidado! Não recebam outro evangelho, não. É esse que eu ensinei. Esse foi o que eu recebi do Senhor Jesus Cristo. Porque Paulo, irmãos, não foram os apóstolos do Senhor que andaram com Jesus Cristo, que passou o evangelho, os ensinos de Jesus Cristo para Paulo. Não, não. Paulo foi diferenciado. Paulo, quando se converteu, logo após se converter e confirmar para a igreja que ele estava convertido ao Senhor, ele foi para a cidade natal dele, a cidade de Damasco. Lá na cidade de Damasco, ele recebeu as revelações de Jesus Cristo, de todo o evangelho. Todas as coisas que Paulo fala nas suas doutrinas, que nós estamos estudando, ainda vamos estudar muita coisa, foi tudo que ele recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo colocou como apóstolo e doutor dos gentios, quer dizer, de todos aqueles que não eram judeus, não faziam parte do povo de Israel. Paulo foi incumbido desta missão, porque ele disse que não foi rebelde à visão celestial. Quando ele viu a visão de Jesus Cristo ensinando a ele todo o evangelho, ele partiu para junto dos apóstolos, lá recebeu a confirmação de que ele era apóstolo, sim, começou a pregar o evangelho e fundou essas igrejas por todo aquele império romano, na época, né? Então, irmãos, este é o último capítulo da segunda carta dele enviada aos irmãos da cidade de Coríntios. Então, neste último estudo, irmãos, o anterior a este, que é o final agora, nós vimos simplesmente o apóstolo Paulo exaltar todo aquele que se alegra em sua própria fraqueza. Lembram? Isso mesmo. Mas como é isso? Aquele que se alegra em sua própria fraqueza? Isso mesmo, irmão. Mas como é isso? Paulo disse que feliz é o homem que reconhece sua fraqueza e sempre depende de Deus para tudo em sua vida. Esse homem não é fraco, não. Ele é o mais forte que tem no mundo. Agora, todo aquele que se acha forte,
que acha que vai conseguir, que não precisa de auxílio, pode ser até uma coisa fraquinha. Não, isso aqui não precisa não, nem do auxílio de Deus, eu mesmo faço. Que se acha que pode, ou se considera, ou pensa que porque recebeu algo de Deus, ele pode fazer alguma coisa sozinho, esse está completamente derrotado e destruído por Satanás. É justamente essa a tentação. Você não pode nada, não faz nada sem o Senhor Jesus Cristo. Não sou eu, são palavras dele mesmo. Jesus Cristo dizendo aos seus discípulos: sem mim nada podeis fazer. Coloque isso na sua cabeça para o seu próprio bem. Pois todos aqueles que acharam que até mesmo uma coisinha poderia fazer sem o Senhor Jesus Cristo, estão derrotados e acabados. É isso que Satanás usa, certo? Por isso essa expressão de Paulo. Porque quando penso que estou fraco, aí sim é que sou forte. Porque só assim, quando eu me vejo fraco, é que eu peço socorro a Deus, pois a minha força só pode vir de Deus. Confirmando tudo isso, irmãos, veja como Paulo disse. Irmãos, eu, Paulo, disse aos irmãos de Coríntios, né? Irmãos, eu, Paulo, com muita alegria, vou me alegrar nas minhas fraquezas, viu? Não vou me alegrar na minha força, não, que eu penso que tenho, não. Não vou me alegrar porque eu posso, não. Não vou me alegrar porque eu fui fundador da igreja de Coríntios, não. Não vou me alegrar porque eu já coloquei as mãos e pessoas foram curadas. Eutico mesmo, que eu botei a mão, orei e o Senhor ressuscitou ele, que ele estava morto. Não vou me alegrar por causa disso, não. Todas as coisas que eu fiz de bom, de algo admirável, não vou me alegrar. Então, Paulo, o que é que você vai se alegrar? Vou me alegrar nas minhas fraquezas. Graças a Deus que eu tenho elas. Só assim eu posso continuar com Deus, disse Paulo. Só assim eu posso sentir Deus e Ele toda vez me socorrendo. Nunca vou me perder desse jeito nas minhas fraquezas. Porque se eu não fizer isso, com certeza não receberei mais do Senhor, porque eu estou tentando ser o tal. Por isso, irmãos, tenho prazer nas minhas fraquezas. Quando ficam me injuriando, quando passo por necessidade, quando começam a me perseguir, quando estou angustiado e quando sou maltratado por amor de Jesus Cristo. Porque quando estou fraco, irmãos, é nessa hora que sinto a forte necessidade e nasce uma enorme dependência daquele que é forte, uma dependência minha para com aquele que é forte, que é Deus. E junto com Deus passo a ser forte. E quando me acho forte, irmãos, não sinto necessidade de depender de Deus. E isto é a minha condenação. Por quê? Como um pedaço de barro que somos nós, pode ser forte em alguma coisa? É claro que não. Por isso que serei condenado se não depender de Deus. Porque toda vez que eu me considerar fraco, então eu sou forte. E toda vez que eu me considerar forte, então eu sou fraco. Sei que fui inconstante, irmãos, em me gabar e em contar as revelações que tive. Mas vocês me constrangeram, ou em outras palavras, me forçaram através de atitudes a fazer isso. Por quê? Porque eu devia ter sido honrado por vocês, por ter fundado a igreja aí na cidade de Coríntios. Vocês deviam me considerar como apóstolo do Senhor, justamente vocês. Mesmo que eu não recebesse essa glória de vocês, mas vocês deviam me considerar. Porque eu não recebo glória de homem, não vou receber glória de vocês, não. Porque eu sei, estou ciente de que foi o Senhor que me colocou como apóstolo. Mas eu devia ser honrado por vocês. Mas em vez disso, falaram no meio de vocês, esses líderes maus, fraudulentos, que eu sou inferior aos apóstolos que andaram com Jesus Cristo, só porque eu não andei com Jesus Cristo aqui na terra. É como se eu não fosse considerado apóstolo. Eu, apóstolo Paulo, irmão, eu tenho ciência de que não fui inferior aos mais excelentes apóstolos, irmãos. Ainda que nada sou. Pois os sinais do meu apostolado eu provei e mostrei a vocês com toda a paciência, por sinais, milagres e maravilhas que Jesus Cristo fez através de mim. Meus irmãos da cidade de Coríntios, ainda que à medida que eu me deixe gastar por vocês, irmãos, como por exemplo, corrigindo o que está errado, doutrinando o que é certo, e muitos assim não gostando disso, eu seja menos amado por vocês. Porque na verdade ninguém gosta de ser corrigido. Tem um certo gosto amargo no começo, confesso. Agora, só corrigindo e mostrando o que é certo é que eu provo que estou amando vocês. Sim, ainda eu for menos amado por causa disso. Mesmo que ainda seja... Eu vou continuar corrigindo e fazendo o que é certo. Que seja assim, então.
Contanto que saibam que o motivo meu de não querer dinheiro de vocês não foi astúcia da minha parte, como alguns aí no meio de vocês dizem, esses fraudulentos que estão no meio de vocês, mas realmente tive zelo de vocês, lembram? Se eu me aproveitei de vocês quando eu enviei Tito e os outros irmãos até aí? Quando foi que Tito estava aí e ele se aproveitou de vocês pedindo dinheiro ou bens? Vocês já não observaram, irmãos, que todos nós, os verdadeiros líderes, andamos em um mesmo espírito, com o mesmo Espírito Santo, caminhando da mesma forma e no mesmo caminho? Ninguém vai se aproveitar de vocês não, pelo menos os verdadeiros. Agora, esses aproveitadores que estão aí é outra coisa. E por que vocês ainda querem que nós peçamos desculpas? Falamos em Cristo, irmãos, perante Deus, irmãos. E tudo isso, ó amados, é para a vossa edificação. Porque tem uma impressão forte, irmãos, que quando eu chegar aí na cidade de Coríntios, não encontre vocês do jeito que eu queria e vocês também não me vejam no gosto que vocês queriam. E vocês podem até perguntar, como? Não estamos entendendo o que você quer dizer. Bem, é que de alguma forma ainda haja pendências, irmãos, aí. Apesar de toda a doutrina nessas duas cartas que eu falei, de tudo do ensinamento, parece que ainda há pendências. Parece, irmão, que ainda há invejas no meio de vocês, iras no meio de vocês, porfias, detrações, mexericos, fofocagem no meio de vocês, orgulhos, tumultos no meio de vocês. E com certeza combaterei essas coisas quando chegar aí, com muito rigor. Por isso peço ao meu Deus, que quando eu chegar aí, irmãos, o meu Senhor Deus me dê um coração humilde diante de vocês, irmãos, e que eu possa chorar por muitos que no meio de vocês ainda não se arrependeram do mal, que antes pecaram e não se arrependeram. Ainda, sabe por quê? Primeiro, de suas imundícies. Segundo, de suas prostituições. E terceiro, de suas desonestidades que cometeram. Porque a nossa vontade é que esses tais sejam julgados logo e recebam o que merecem. Pois só querem viver naquilo que não presta. E querem continuar tendo comunhão com os irmãos. Juntos ali, tomando ceia, cantando hino de louvor e fazendo o que não presta. Mas graças a Deus, irmãos, que o nosso Deus é muito misericordioso. E com certeza julgamento desses tais que não querem se arrepender, que insistem em cometer o que é errado, que acham que são donos da verdade e vão ter o seu julgamento. Eu, Paulo, espero, irmãos, que quando eu chegar aí na cidade de Coríntios para ver e falar com todos vocês, o meu Deus me contenha com aqueles que no meio de vocês que não querem se libertar da imundície praticada. Espero sinceramente que eu venha ter pena dessas pessoas, irmãos, escravizadas pelo pecado. E já é a terceira vez que eu vou até vocês aí na cidade de Coríntios. E na lei de Deus está escrito que por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda acusação será confirmada. Ou seja, se pela terceira vez eu chegar aí e estiverem na mesma coisa de pecado, teremos que eliminar o pecado de uma vez por todas. Vocês sabem que uma vez eu já disse isso a vocês, não foi? E outra vez eu falo novamente. Daquele mesmo jeito que falei quando estava com vocês aí. Mas agora eu não estou nesse momento aí. Mas eu estou escrevendo essa carta dizendo que os que antes pecaram e não foram repreendidos, e os que continuam pecando, eu digo que quando eu chegar aí, irão todos para a disciplina. Porque se vocês buscam uma confirmação de que Jesus Cristo realmente fala por mim, vão encontrar agora, irmão. Isso mesmo. Este mesmo Jesus Cristo que não é fraco com vocês, não. Pelo contrário, ele é muito poderoso no meio de vocês. Porque ainda que este Jesus foi fraco, pelo motivo de ter sido crucificado na visão de alguns, ele foi fraco porque foi crucificado. É assim o que uns faltos de entendimento pensam. Contudo, ele, Jesus Cristo hoje, vive pelo poder de Deus junto comigo. E nós, os líderes, somos fracos também em Jesus Cristo, na visão dessas mesmas pessoas fracas. O que eles não entendem é que viveremos com Jesus Cristo pelo poder de Deus manifestado no meio e em vocês. Examinai-vos a vós mesmos, se vocês mesmos permanecem na mesma fé, provai-vos a vocês mesmos. Fazeis testes a vocês mesmos, irmãos. Não é aos outros, não. É você que está me escutando.
Você que está me ouvindo, examine-se. Veja se o Espírito Santo está dentro de você. Se você está na fé mesmo. Ou será que vocês não têm certeza que Jesus Cristo está dentro de vocês? A não ser que vocês já tenham sido reprovados. Mas eu espero que vocês compreendam que nós não somos reprovados. Estamos na mesma fé ainda, com o mesmo Espírito Santo dentro de nós para corrigir, sim. Não é passar a mão na cabeça de pecador, não. É mostrar a ele que está errado, que ele precisa mudar. E onde está a misericórdia, diz alguns? A misericórdia está nisso, dele sair do que é errado, senão vai para o inferno. É essa a misericórdia. Porque se ficar calado, passando a mão por cima, ele vai e você também vai. Porque é cúmplice no erro. Sabia? Não só fulano que está errando dentro da igreja vai para o lugar de tormentos, como você que tem o poder de dizer que está errado e não diz, fica calado ou aceita isso, vai também junto com ele. É cúmplice. Por isso que a misericórdia está nisso, em dizer, em mostrar que está errado para que possa se consertar. Porque lá no céu não pode ir para o erro. Por isso foi que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, para apagar, destruir estes erros. E somente aqueles que têm esses erros e se arrependem de cometê-los e deixar de cometê-los é que podem receber esta obra de Jesus Cristo e salvação. Aqueles que cometem esses erros e acham que não está errado, que tem que estar certo, porque quer, porque é seu desejo, ele quer fazer, não sei o que, continua, que continue, mas não vai receber a salvação, não pode. Então fique bem claro e entendam pelo amor de Deus que nós não somos reprovados à medida que fazemos uma autoanálise da nossa vida para compreender e examinar se estamos de acordo com aquilo que Jesus Cristo quer ou não para nossas vidas. Ora, eu rogo a Deus, irmãos, que vocês não façam mal algum aos irmãos que estão em pecado e que se arrependeram. E quanto àqueles que não se arrependeram, executem a correção naqueles que erraram e não se arrependeram, não querem mudar. Querem continuar fazendo erro. Executem a correção deles para que não seja, para que nós sejamos achados aprovados. Porque senão, se você não agir, dizendo àquela pessoa para parar e mudar, se você não fizer isso, você será cúmplice e será reprovado por Deus. E todos digam que nós somos corretos, sem passar a mão na cabeça de seu ninguém. Seja quem for. Seja o próprio pastor, seja presbítero, seja o filho do pastor, seja o filho do presbítero, tem que ser disciplinado, se não quiser mudar. Tudo isso, irmão, disciplina, corte, só é se a pessoa insistir em continuar fazendo aquilo. A partir do momento que ela dizer com choros que se arrependeu, que não vai mais, o perdão de Deus é instantâneo. Você não pode entrar no coração dela para saber se é verdade ou não. Então você tem que acatar. Você tem que aceitar o arrependimento dela. Mas ela pode estar enganando. Isso aí é com Deus. A sua parte você está fazendo. Que é aceitar todos aqueles que se arrependem e prometem não cometer mais. Tem que ser voltado à comunhão rapidamente. Tem que ser abraçado. É um campeão. Porque reconheceu o erro. Agora, aqueles que insistem, dizer, tentar provar pela Bíblia ainda que está certo, cometendo errado, estes precisam ser disciplinados. Infelizmente, precisam de ser disciplinados. Foi o que Jesus Cristo disse. Considera ele como um infiel. Nem considera ele como um discípulo de Jesus Cristo, não. Por quê? Porque ele não quer entrar nos ensinos de Jesus Cristo. Então, ele pode até andar com você, mas você considera como um infiel. Ele não está na comunhão. Somente neste caso, quando a pessoa não aceita, mas quando se arrepende, não tem nada que dá disciplina a ele não. De 3 meses, tem que ser cortado, porque pecou, se arrependeu, pediu perdão, volta para a comunhão. O perdão de Deus é instantâneo. Mas eu não sei se ele pediu de coração, Deus sabe. Se por acaso ele estiver mentindo, ele não se arrependeu de coração, ele vai ser condenado por isso, não é você não. O seu é não cortar ninguém que se arrependeu, você não é Deus. Nunca vi pastor com título de Deus para o irmão pecou, pediu perdão e ainda tem que ser cortado. Não poder participar da Santa Ceia, não poder participar da comunhão. Quem é
você? Quem é você para fazer isso? Impedir uma pessoa que se arrependeu de tomar a Santa Ceia? Não, porque eu tenho que dar 3 meses a ele para saber se ele se arrependeu ou não. Não é problema seu não saber se ele se arrependeu ou não. Isso aí é com ele e Deus. O seu é aceitar todo aquele que se arrepende. Botar para a comunhão. Foi o amor que Jesus Cristo ensinou. Venha para a comunhão. Se arrependeu, não vai mais praticar, não, irmão. Então venha para a comunhão. Seja aceito no nosso meio. Pois também é seguidor do Senhor Jesus Cristo. Agora, se por trás ele está enganando, será condenado. Paulo disse, examine-se ele a si mesmo, porque senão será para a sua própria condenação. Problema dele. Quer morrer para ir para o inferno? Vai fazer o quê? Deus sabe do coração. Por isso que a advertência da Bíblia é sempre essa. Examine-se o homem a si mesmo. Na Santa Ceia, a Bíblia diz para os líderes da Santa Ceia. E diz assim, a pessoa. Quem pecou aqui tem que se examinar. Saber se pode comer daquele pão ou daquele vinho. Você se examina. É um negócio seu e de Deus. A igreja é viva. A igreja não é denominação não. Não é instituição não. A igreja é a pessoa. Coordene você que é a igreja do Senhor. Suas decisões, do seu coração, da sua mente, determinará se você vai para o inferno ou para o céu. Não tem pastor no mundo que manda você para o inferno. Não tem pastor no mundo que manda você para o céu. É você que vai determinar isso. Sendo humilde, aceitando as coordenadas do Senhor Jesus Cristo, ou sendo rebelde e fazendo o que quer. Então, irmãos, Paulo encerra aqui, ó. Nós não somos reprovados, nós somos aprovados. Porque aqueles que não querem se arrepender, nós já consideramos ele como fora. Certo? Como Jesus Cristo ensinou. Considera ele como infiel, porque ele não quer se consertar. Ele tem uma prática lá no mundo, aí quando vem para a igreja, quando se converte ao Senhor, participa de uma denominação, quer ter as mesmas práticas que tinha no mundo. Certas coisas que são proibidas pelo Evangelho. Mas ele acha que não é errado. Não. Pode não. Não tem que se adaptar à denominação evangélica, não. Se tem um costume da denominação evangélica que você pode cumprir, que cumpra. Qual o problema? Que cumpra a determinação da sua denominação evangélica, tudo bem. Não tem problema nenhum. Desde que esses costumes da sua denominação evangélica, esses ensinos de homens, não firam o evangelho, os verdadeiros ensinos de Jesus Cristo. Certo? Desde que não fira. Porque se ferir os ensinos de Jesus Cristo, aí é heresia. Aí está fora da Bíblia. Certo? Mas se você pode seguir um costume, por exemplo, não permite que aos homens que se andem na rua de bermudas. Qual o mal de não cumprir isso? Sempre estou de calça. Por quê? Porque isso não vai me matar. Coisa simples de se cumprir. É uma questão só de obediência, de costume no local em que você está. Só. E precisa fazer escândalo por causa disso? Agora, a partir do momento que encontrar um irmão na fé, com bermuda, e dizer que ele vai para o inferno, dizer que ele está condenado, aí é heresia de quem estiver fazendo isso. Porque esse costume não está no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Andar ou não de bermuda é só uma questão de tradição da denominação. Não vai não, só vai para o inferno se tiver em pecado. Aí eu tenho certeza, no céu não pode ir com pecado. Aí eu tenho certeza absoluta que vai para o inferno, porque está em pecado. Agora, porque está usando uma bermuda, desde que não esteja em pecado, é de Jesus Cristo o céu, irmão. Só ele determina, e ele determinou que vai limpar. Limpar não é da calça ou da bermuda, não. Não é do cabelo grande ou pequeno, não. Porque cortou o cabelo, vai para o inferno. Isso é coisa herética. Estar com o cabelo comprido, vai para o céu. Isso é coisa herética. Não é o cabelo se está pequeno ou se está grande, não. Se bem que é muito vistoso, melhor, eu particularmente, que quanto aos homens o cabelo está... Eu sou como o apóstolo Paulo, que disse, a natureza ensina assim, que o homem com cabelo pequeno e a mulher com cabelo maiorzinho
precisa ser lá embaixo não, mas que seja maior um pouquinho para identificar. Isso é natureza humana, isso não tem nada a ver com a doutrina. Isso não quer dizer que a pessoa vai para o céu ou vai para o inferno, não. Só vai para o inferno se estiver em pecado. Só vai para o céu se estiver com os pecados perdoados e limpos pelo sangue de Jesus Cristo. Certo? Ponto final. O resto é resto. E não tem o que se comentar. Agora, cada um que se diz ser seguidor de Jesus Cristo, que tem o Espírito Santo na sua vida, vai se examinar. Aí é que está a questão. A mulher se examina, vê se ela consegue ficar com o cabelo mais comprido. Então, a pessoa determina isso. Nunca a instituição, nunca o pastor, nunca o irmão de banca, nunca a sua família, nunca a sociedade. Não deixa a sociedade, as pessoas, o pastor, moldar você. Determinar em você as coisas. Não. Deixe que o Evangelho molde você. Deixe que os ensinos de Jesus Cristo determinem o que você é. Fazendo isso, diz a própria Bíblia, que nem os cegos errarão o reino dos céus. Jesus Cristo disse, nem os cegos errarão o reino dos céus. Como? Se está cego. Mas está dentro do Evangelho. Está coberto, selado. Não tem como ele errar o reino dos céus. Mesmo cego, mas dentro do Evangelho, dentro dos ensinos de Jesus Cristo, não tem como errar o céu. Agora, fora do Evangelho, você pode errar de todo jeito. Você pode ver uma visão além do alcance. Você pode escutar uma audição de lobo, né? O lobo escuta muito mais do que o ser humano. Você pode ter todos os sinais perfeitos no seu corpo. Se não tiver no Evangelho, você erra o caminho. Não tem jeito. Então, irmãos, Paulo continua dizendo, porque nada podemos contra a verdade, senão pela própria verdade. Ou jamais podemos lutar contra a verdade, somente a verdade tem que ser praticada e tudo estará bem, mesmo que haja muita dor em revelar a verdade, mesmo que isso doa em você. Mas se você vê que é a verdade de Jesus Cristo, aceite pelo amor de Deus. Mesmo que não seja seu desejo, seu costume. Você queira outra. Mas se você se defronta com a verdade que Jesus Cristo ensinou, pelo amor de Deus, aceite ela. Bote dentro do seu coração. Ame Jesus Cristo e não seu próprio desejo. Ame Jesus Cristo que ele ensinou e não sua própria vontade. Ame Jesus Cristo e não seu eu. Mate o seu eu. Mate o seu desejo. Mate a sua vontade. E aceite a verdade de Jesus Cristo, pelo amor de Deus. Do Evangelho. Aceite ela. Mas vai me cortar muito, que corte. Só assim você não errará o reino dos céus. Mesmo que aconteça muita dor, somente a verdade tem que ser praticada. Mesmo que haja muita dor em revelar a verdade. Ela precisa ser falada para o bem de todos. Porque estamos alegres, irmãos, de estar fracos, sabendo que ao mesmo tempo vocês estão fortes. E o que nós desejamos é a vossa perfeição, disse o apóstolo Paulo aos irmãos de Coríntios. Portanto, estou pedindo que vocês façam a correção nesses irmãos enquanto estou ainda longe de vocês, para que quando eu estiver aí com vocês, eu não precise usar. Vejam só, eu não precise usar do rigor que Deus me concedeu para a edificação e não para a destruição. Correção que vem de Deus, irmãos. A correção, dizendo que você está errado e que você não aceita, vem para o bem, vem para edificar, vem para você tomar uma nova atitude na sua vida e dessa vez crescer com Jesus Cristo. É uma oportunidade ímpar na história da sua vida de tomar a decisão certa. Este poder que Deus deu a Paulo e deu a todos aqueles que consertam as coisas conforme o Evangelho de Jesus Cristo, isso é um poder dado para a edificação. Para que a pessoa volte ao convívio, que a pessoa desperte para aquele erro. Ah, não, agora eu vou fazer o que é correto. Isso é edificação. Paulo diz que não é para destruição, não. Mas fulano foi cortado, caiu, deixou de ser crente. Houve algum problema aí. Houve algum problema. Porque o poder de disciplinar e de corrigir, ele serve para edificar e não para destruir. Se houve destruição, tem que examinar como foi que essa correção foi feita.
se foi feita de maneira correta, e a pessoa que é ruim mesmo terminou indo-se embora. Tem que se examinar como foi feito. Isso é muito sério, porque Deus examina ambas as partes. Quem está corrigindo e quem foi corrigido. Quem está corrigindo certo, de acordo com o que Jesus ensinou. Ouviram, não foi que Jesus ensinou? Com muito amor, chama teu irmão, sozinho com ele, conversa com ele. Se ele não te ouvir, chama mais 2 testemunhas, conversa com ele de novo. Se ele não te ouvir, entrega a igreja agora vai chamar ele, vai com muito amor tentar, convencer ele daquilo ali. Se ele não aceitar, é que vai considerar ele como um infiel, como um que não faz parte da comunhão, nem é discípulo do Senhor Jesus Cristo. Fazendo isto, aí a pessoa vai ter que, Paulo diz ainda, para que ele se envergonhe, e só assim deixe a prática. Se por acaso isso não acontecer, e ele insistir em continuar com a prática, mesmo sendo ignorado pelos irmãos, porque ele está no erro e não quer deixar, se ele mesmo assim não, é porque já está contaminado pelo mal. Ele já é de Satanás. Quando Paulo disse, entregue-o a Satanás para a destruição da carne, Paulo quis dizer isso. Ignorar ele. Não é expulsar, é ignorar. É sempre dizer a ele, olha, você não está na comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Abra seu olho, porque se você morrer agora, você não está bem. Sempre dizendo, é para que sempre seja alertado, é entregar a Satanás. Para ver se ele desperta, para ver se ele acorda. Entregar a Satanás não é pegar a pessoa e dar ao diabo. Não. Ninguém pode fazer isso. O diabo é um ser espiritual. A expressão de Paulo, entregue a Satanás, quer dizer isso. Sempre dizendo a ele, olhe, pare. Agora, é o jeito de fazer, é o jeito de se comunicar, certo? Vai chegar um momento, ou ele se desperta para a vida, ou ele vai se embora e não quer mais acordo não. Por quê? Porque ele ama mais aquele desejo dele, do erro. Infelizmente. Portanto, estou pedindo que vocês façam a correção desses irmãos enquanto eu ainda estou de longe. Porque quando eu chegar perto, não preciso usar do rigor, do poder que Deus me deu para a edificação e não para a destruição. Quanto às outras coisas, irmãos, eu digo a todos vocês, regozijai-vos, serdes perfeitos, se sintam consolados, tenham o mesmo sentimento de decisão, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Saudai-vos uns aos outros com um beijo santo no rosto. Todos os irmãos aqui comigo que são considerados santos, porque se separaram do que é errado, aceitaram que estava errado e se consertaram. Por isso que eles são santos. Eles não são santos como alguns dizem aí, não, que faz milagre, faz aquilo, não faz nada. Tem santo que faça milagre, não. Só o Senhor Jesus Cristo é que faz milagre. Então, eles são santos porque eles vinham fazendo coisas erradas, foram advertidos pelo Evangelho, pelos ensinos de Jesus Cristo, aceitaram isso, se corrigiram, se tornam santos, vão se santificando a cada momento. Cada concerto, irmão, vai se santificando mais. Eles mandam saudações a vocês, irmãos de Coríntios, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1 a 14, final da segunda carta aos Coríntios. Que Deus nos ajude, irmãos, que Deus nos abençoe, que esses ensinos sejam verdadeiramente propagados, que nós possamos andar de acordo com aquilo que ele ensinou. Nós encerramos hoje a carta aos Coríntios, irmãos. Vamos fazer um breve resumo de onde nós estamos, onde nós paramos, nesse estudo dos ensinos da verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. Bem, em sua primeira viagem missionária, o apóstolo Paulo escreveu sua primeira carta que está no Novo Testamento, de nossas Bíblias, escrita para os irmãos que moravam na região da Galáxia do Sul, pertencente ao imenso Império Romano. Carta essa que chamamos hoje de Carta aos Gálatas. Nós já estudamos ela. E isso mais ou menos ele escreveu no ano 49 a 50 depois de Jesus Cristo nascer. E em sua segunda viagem missionária nós já estudamos o apóstolo Paulo escrever mais 2 cartas para os irmãos que formavam a Igreja do Senhor e que desta vez moravam na cidade de Tessalônica, também no Império Romano. E que em nossas Bíblias hoje elas são chamadas de Carta aos Tessalonicenses. Foram 2 cartas, a primeira e a segunda aos Tessalonicenses. E isso mais ou menos por volta do ano 52 depois de Jesus Cristo nascer. Em sua terceira e última viagem missionária, nós acabamos de estudar o apóstolo Paulo escrever mais 3 cartas. Mas nós só estudamos 2. As primeiras 2 foram 1 Coríntios e 2 Coríntios, carta que foi para os irmãos que formavam a Igreja do Senhor e que moravam na cidade de Coríntios. Nessa mesma terceira viagem e última viagem missionária, Paulo escreve a sua terceira carta,
que foi escrita para os irmãos que formavam a igreja do Senhor e que moravam na capital do Império Romano, a cidade de Roma. Essa carta que chamamos de Romanos, ou Carta aos Romanos. Bem, encerramos o estudo da segunda carta aos irmãos que estavam na cidade de Coríntios. E o apóstolo Paulo escreveu essa carta quando ele já estava nas regiões da Acaia e da Grécia. Pouco tempo depois, ele chega à cidade de Coríntios, como ele havia dito que chegaria na sua segunda carta, passando lá cerca de 3 meses. E nesse período, na casa de um irmão chamado Gaio, ali na cidade de Coríntios. Ele passou 3 meses na cidade de Coríntios. Ali Paulo tem a oportunidade de escrever a carta aos irmãos que formavam a igreja do Senhor e moravam na cidade de Roma, que é a carta que vamos apreciar a partir de amanhã. Roma, capital do Império Romano. Que Deus nos abençoe, que a graça do nosso Senhor, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para sempre. Amém.